Oi, sétimo ano. Agora também vamos ver, essa aqui é a segunda parte, ó, da mesma aula, certo? Essa daqui, ó, fé, poder e medo. Justamente, você pode analisar aqui que tem uma figura que está ilustrando um livro do Santo Agostinho que não pode passar mais medo do que isso. Eram dessas imagens que eles morriam de medo e que aqueles que tinham os aparelhos ideológicos, o poder, no caso a igreja, exerciam a dominação. Então veja, quem queria levar uma vida dessa no caldeirão do diabo? Então, utilizando-se desses expedientes e de uma palavra forte em torno da fé, que não poderia nunca deixar de ter, é que se exercia o poder da igreja. Aí, olhar por aqui, não é? A Igreja Católica, através desse domínio, ela exercia sua política, sendo o Papa, naturalmente, a pessoa mais importante daquela época. Agora, pior do que os camponeses, pior do que os servos, eram os chamados excluídos. Quem que eram os excluídos? Os excluídos não podiam viver nem no meio dos servos. Geralmente vinha dessa camada, mas eram as pessoas que ficavam doentes, ou a principal das doenças que abatia ali, que era a lepra, ou alguma outra doença infecciosa. Esse era colocado para fora de todo e qualquer convívio, sem a menor expectativa. Chegar até eles, nem pensar. E, portanto, esses viviam uma vida totalmente à margem, miserável na forma mais absoluta do termo, e a ele nada mais aguardava do que senão esperar a morte da pior maneira possível, e nem sequer eram enterrados até. Ficava para os urubus, para as aves carniceiras da época. A outra questão que eles pegavam em cima é esse daqui, bruxas e demônios, que também consta deste anexo. As bruxas e demônios nada mais eram do que as mulheres que conheciam algumas ervas que curavam, algumas raízes que podiam se obter algum chá, algumas tradições que vinham geralmente dos bárbaros. E como a igreja condenava esse tipo de atitude pagã, eles as consideravam imediatamente como bruxas. E enquanto tal, elas tinham pacto com demônios e elas deviam, portanto, serem excluídas do convívio da pior maneira possível. Muitas vezes elas eram queimadas ou muitas vezes também enforcadas para servirem de exemplos. Nada mais é também do que acreditavam eles que as mulheres também exerciam um papel de feitiçaria com o corpo do homem, portanto atraindo para determinadas fraquezas. Uma grande covardia que fizeram com a mulher nesse período medieval. Agora, não podemos esquecer um aspecto muito importante, que são as relações de suzerania e vassalagem. Deixei por último para fazê-los lembrar de que essa é uma parte muito importante. Entre os senhores feudais poderiam haver senhores suzeranos e senhores vassalos, mas ambos senhores feudais. Quando um é suzerano, quando o outro é vassalo. Ora, se um senhor feudal tem um feudo e a produção de alimentos dele naquela época foi prejudicada, ora por uma guerra, ora por uma seca, ora por uma praga, ora porque cavalos pisotearam aquela região, enfim, por algum motivo ele teve uma calamidade e ele não está conseguindo sustentar o seu feudo. Então o que ele fazia? Ele pegava o seu cavalo, uma comitiva, e ia até o feudo mais próximo e pedia terras para o outro senhor. Então veja, um senhor feudal pedindo terras para outro senhor feudal para ele poder sobreviver e sustentar os seus servos. No ato em que esse senhor concede, dá as terras para esse que está recebendo, o que deu as terras é suzerano, o que recebeu é vassalo.
Portanto, quem deu as terras é o suzerano, quem recebeu é o vassalo. Só que quem recebe as terras vai ter um compromisso com aquele que deu, correto? Então, ele vai ter que levar dotes para a filha do suzerano quando ela for casar. Ele vai ter que proteger o suzerano se um dia ele for capturado em guerra. Ele vai ter que fornecer armas e cavalos para o suzerano. Ele vai ter que abastecer o suzerano quando ele tiver oportunidade. Então era sempre bom ser suzerano, porque na oferta das terras recebia-se mais e mais seguranças. Agora, aquele que foi vassalo, poderia um dia ser suzerano? Poderia. Por quê? É só ele sair da situação difícil que ele vivia, e aí o que acontece? Ele pode doar terras para alguém um dia ir ali pedir para ele. Então essa relação de suzerania e vassalagem foi uma relação que nesse período ficou conhecido como relações horizontais. Por que relações horizontais? Porque eram entre senhores e senhores. Só que uns eram suzeranos e outros vassalos. E dessa relação, o sistema feudal foi se estruturando e foi se mantendo e durou 1000 anos. Portanto, foi fundamental para a manutenção do regime. Ok? Falou!